Olá, sou a doutora Ellen Brambila, sou cirurgiã do aparelho digestivo, diretora técnica da Santa Casa e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre síndrome do intestino irritável. O que é síndrome do intestino irritável? Síndrome do intestino irritável, ela é uma doença funcional do intestino. Ela tem uma causa multifatorial, são vários fatores que levam ao desenvolvimento da doença. O primeiro fator é uma alteração do eixo cérebro-intestino, onde a gente tem um quadro psicológico, psiquiátrico, depressão, ansiedade, que leva à liberação de neurotransmissores que estimulam o nosso intestino e causam doença. Outro fator é a chamada disbiose, que é uma alteração da nossa flora intestinal e com isso também leva ao desenvolvimento da doença. E por fim, e eu considero muito importante, é o fator alimentar. Vários tipos de alimentos, são alimentos até considerados saudáveis para outro tipo de doença, mas para a síndrome do intestino irritável acaba desencadeando a doença, que seria alimentos como brócolis, couve-flor, pimentão, até o alho e a cebola dos alimentos pode desencadear a doença e nesses casos a maior orientação é a suspensão ou diminuição desses tipos de alimento. Quais os sintomas? Os sintomas da síndrome do intestino irritável, eles variam desde quadro de dor abdominal intensa até náuseas, vômitos, distensão abdominal, que é o estufamento, e esse quadro de distensão ele é mais frequente no final da tarde. E a maior queixa dos pacientes é alteração do hábito intestinal, que pode variar desde quadros de diarreia até quadros de constipação. E esse quadro de constipação acaba sendo o mais frequente, que são pacientes que acabam ficando 5, 6, até 10 dias sem evacuar. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da síndrome do intestino irritável, ele é através da história clínica e do exame físico do paciente. Por isso que por muito tempo essa doença foi negligenciada, uma vez que não tem um exame que comprove a doença, mas a história clínica e os sintomas daquele paciente associado ao exame físico dá o diagnóstico. Entretanto, por não ter um exame que comprove, a gente realiza alguns exames para diagnóstico diferencial, como os exames de imagem, como uma tomografia, ou exames de colonoscopia, porque o sintoma da síndrome do intestino irritável é muito semelhante ao de outras doenças. Como prevenir? Para prevenir a síndrome do intestino irritável, o ideal é adquirir um estilo de vida saudável, alimentação adequada, evitando aqueles alimentos que levam à doença, realizar atividade física, minimizar ao máximo o estresse, fazendo terapia ou usando o tipo de medicação. Por isso que é muito importante a associação do tratamento do gastroclínico juntamente com a equipe de psiquiatra e com isso a gente consegue fazer um bom acompanhamento e reduzir e prevenir a doença. Bom, pessoal, falei um pouquinho aí para vocês sobre a síndrome do intestino irritável. Se vocês ficarem com alguma dúvida, deixa aqui seu comentário. Siga as redes sociais da Santa Casa e muito obrigada!